não devem subestimar o espanhol. Com certeza, que os brasileiros fazem muito. Exatamente. Professora, você pode dar uma ideia para eles do tempo que leva para conseguir um nível B2, que é um nível intermediário? Muito bem. Olha Isso só. é uma preocupação para eles também, né? Bem, a partir do momento que você chega naquele país e tudo aquilo que você tem que resolver naquele determinado idioma que não é seu, mas que você domina, você ganha respeito. Olá, futuros universitários, tudo bem com vocês? Eu vou adquirir esse bordão em espanhol agora, hein? Eu amei demais! Gente, se vocês já estão aqui no canal, você já deve estar ligado que tá tendo uma coletânea de conteúdo sobre espanhol com a professora Fernanda Diniz, a pessoa responsável por aprovação de certificado de espanhol para muitos brasileiros que querem aqui entrar na faculdade. E aí, eu já respondo a pergunta. Famosa pergunta de vocês. Precisa de espanhol para estudar na Argentina, professora? Precisa e muito! Mas sempre vai depender do objetivo da pessoa. Se você vem para uma universidade pública na Argentina, você vai ter um pouquinho mais de estudo, porque você vai precisar também de uma prova de certificação do idioma, uma prova de proficiência. Exato. Se você escolher uma particular, você vai ter que estudar em espanhol, gente. Ó, de qualquer forma, já tira da sua cabeça português. Vamos deixar isso bem claro, porque tem gente que acha que vai vir pra cá, vai turistar em português, vai estudar em português, tudo. Não, é espanhol, ponto. A faculdade que eu quero estudar, eu preciso de certificado ou não? Se for uma particular, não. Você vai entrar e lá dentro você vai ter um curso que vai te ajudar já no espanhol, dentro da faculdade mesmo. Se for uma pública, você precisa de certificado. Você não só precisa saber, como você precisa de certificado, o que é extremamente importante, né, professora? Exatamente. Eles pedem um mínimo requerido, ou seja, não é um espanhol avançado, é um espanhol intermediário. Nós temos o nível básico, intermediário e avançado, ou seja, ali no meio. Por quê? Porque você vai ter ali numa aula, você tem que acompanhar o conteúdo, você tem que conversar com o professor, que geralmente os professores não falam em português, vão falar em espanhol, as aulas são em espanhol, então tudo isso vai ser necessário o espanhol. Não, o básico é muito básico, então a gente tem que dar um pouquinho mais de nível nesse espanhol, mas também não precisa ser um nível avançado para que você possa começar a sua vida aqui. Não, e aí muita gente pergunta também o seguinte: eu fiz espanhol no Brasil, tá tranquilo, tenho o certificado do meu curso de idiomas. Gente, é um certificado de reconhecimento internacional, galera. E dependendo da faculdade que você escolher, vai ser um certificado ou outro. Então vocês têm que ficar atentos, e já vai um gancho para um vídeo maravilhoso que a gente tem, explicando tudo, comparando os certificados de espanhol aqui, de reconhecimento internacional exigido por cada faculdade. A gente destrincha eles com detalhes, validade, e a gente ainda colocou mais categorias. Então, sinceramente, eu recomendo muito que você veja, decida a faculdade que você quer e veja qual certificado que você precisa. E uma outra coisa, né, que a professora estava até falando, gente, antes não era exigido o certificado de espanhol aqui nas universidades argentinas. Porém, como veio muitos brasileiros, e a galera simplesmente assim, vem com o português e vamos ver até onde a gente vai. Então isso começou a dar problema na faculdade, porque a aula era em espanhol, os brasileiros às vezes não entendiam, tinham um pouco mais de dificuldade, às vezes pediam pra aula ser em português. Então por isso que foi necessário pedir, e que na verdade só tem a te beneficiar. E também é muito importante, que você falou, não é um espanhol avançado, galera, e você consegue atingir o seu objetivo porque é um espanhol intermediário que você precisa. Professora, você pode dar uma ideia para eles do tempo que leva para conseguir um nível B2, que é um nível intermediário? Muito bem. Olha Isso só. é uma preocupação para eles também, né? Nós trabalhamos no método espanhol da Argentina com 4 meses, ou seja, para que você possa fazer tranquilo em 4 meses. Porém, eu tenho alunos que até em 2 meses conseguiram do zero, mas você consegue chegar, eu falo sempre em até 4 meses, vai depender muito de pessoa a pessoa. Por quê? Porque tem gente que tem um pouco mais de facilidade na escuta, na fala, tem gente que já fala outro idioma e isso ajuda também, mas também tem gente que por aí tem um pouquinho mais de vergonha, então isso também dificulta um pouco talvez, e tem pessoas que talvez também não tenham tanto tempo, por isso é muito importante que vocês possam ter um método para que vocês tenham a informação. Quem tem informação tem tudo, né? Por isso mesmo é tão importante que as pessoas estejam vendo esses vídeos, vendo todas as informações necessárias para que vocês ganhem tempo.
E lembrando que, uma coisa que eu sempre digo, não devem subestimar o espanhol. Com certeza, que os brasileiros fazem muito. Exatamente. Muitas vezes falam, não, mas é fácil, é muito parecido ao português e é fácil. Realmente não é difícil. Mas também não é tão simples assim. Se você já tem um objetivo, já tem claro qual a universidade que você vai vir e você já sabe que você precisa de um certificado, você tem que trabalhar e estudar para isso. E no dia a dia, para a sua adaptação, uma adaptação num país é tudo. Ou seja, esses primeiros momentos que você está no país, você tá, é uma revolução na sua vida. Eu tive uma aluna uma vez, ela estava na faculdade, não precisava do certificado naquele momento. Esse certificado é há pouco tempo, né? Eu acho que 4, Foi 5 anos. 2018 começou. Que começou essa exigência. Porém, um dia, ela teve um problema num caixa eletrônico de um banco. Ela foi num fim de semana, o caixa ficou com todo o dinheiro dela e ela teve que ir na segunda-feira para falar com a gerente sobre esse problema. Ela se sentiu tão humilhada, porque ela falou assim, eu estava frente a um conflito, num problema onde eu não sabia falar o idioma e a pessoa passou por cima. Não deu nenhuma atenção para ela e ela não conseguiu resolver esse problema. Então ela falou assim, eu preciso do espanhol. Por mais que a universidade não está exigindo, no meu dia a dia, na vida em si, eu preciso me comunicar e me relacionar. E por que não para conhecer pessoas novas, né? Para fazer novas amizades, cultura. Espanhol é importantíssimo que vocês possam tê-lo antes de chegar aqui ou até mesmo estando no Brasil. Gente, dá pra sentir muita diferença. Isso serve pra qualquer país, na verdade, também. A partir do momento que você chega naquele país e tudo aquilo que você tem que resolver naquele determinado idioma que não é seu, mas que você domina, você ganha respeito. Você evita que muitas pessoas te passem pra trás. Então é muito importante, mas muito importante mesmo. Então valorizem isso, porque eles têm muita percepção aqui, às vezes, que os brasileiros vêm e querem empurrar a cultura deles neles. Fala o espanhol direitinho, porque você só tem a ganhar com isso, vai te dar muito mais atenção, você vai ter ali a sua prioridade atendida. A faculdade, independente do curso que você vai escolher dentro da faculdade, você precisa de nível B2, certo? Mas eu, pelo menos quando eu vim pra cá, não precisava, mas me preocupava muito o espanhol de nível acadêmico, porque eu ficava... Gente, mas será que eu vou dar conta? Porque não é um espanhol, é um espanhol de nível acadêmico. Meu Deus, não sei se eu consigo estudar o espanhol o suficiente para alcançar esse objetivo. Mas é porque vai depender muito da faculdade. Porque assim, dentro da medicina mesmo, importante, temos provas orais, certo? E como você vai explicar? Você vai explicar, por exemplo, numa área da saúde. Tal veia passa por determinado lugar que cruza com não sei lá quem, nananã. Ok, você já explicou, você não precisa de tanto esforço com relação ao espanhol para explicar isso, entendeu? Porque, na verdade, os temas que vão ser difíceis dentro da carreira de medicina, por exemplo, vai ser mais com relação aos termos médicos mesmo. E o espanhol vão ser conectivos, para você conectar aquelas frases. Agora, é diferente se você pega uma área de ciências sociais, se você pegar ciências sociais, ou se você pegar, por exemplo, filosofia, aí sim, você vai ter que se dedicar um pouco mais ao espanhol, vai ser cobrado uma linguagem, você vai ter que escrever muito. Na faculdade de medicina, a gente tem muita aula, a gente escreve geralmente para os nossos resumos. Exato. As matérias que eu mais tive problema na faculdade, inclusive, foi saúde mental e bioética, porque chegou ao ponto da professora falar pra mim, você não consegue se comunicar. Eu falei, oi? Eu tô no 3º ano da carreira e eu faço provas orais. Ela falou assim, mas no nível que a gente precisa. Então, e eu também, eu escuto muito, eu escrevo muito, mas eu escrevo os meus resumos, eu não escrevo pra faculdade, a gente tem pouquíssimas provas escritas, a maioria é oral, então a minha fluência era perfeita, mas eu vi que a minha escrita não era tanto, mas porque eu tinha que cursar essas matérias específicas, que eram mais de humanas, e que você precisa, por exemplo, eu tinha que ler Freud. Se eu não entendo Freud em português, gente, no Brasil, porque vai ser uma linguagem um pouco mais rebuscada, imagina em espanhol. Então, se você é esse tipo de curso que você está procurando, né, uma psicologia, por exemplo, aí realmente você tem que ter mais dedicação, tá? Mas isso não vai mudar na sua pontuação que você precisa para entrar na faculdade. Então, tenha isso bem claro. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que sim. Ai, perfeito, gente. Me parece muito bem. Perfeito. Gente, então esse foi o vídeo. Eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Não esquece que a gente está trabalhando muito isso no canal agora, sobre certificado de espanhol, espanhol na Argentina, dicas. Tem vários vídeos aqui para te ajudar. Então, maratona tudo. E se você
tem a pretensão de estudar e viver na Argentina e precisa de alguém para facilitar a sua vida aqui no país, com certeza o teu caminho é falar com a Intercâmbio Medicina. E se você precisa de um certificado espanhol, precisa melhorar o seu espanhol, com certeza com a professora Fernanda. Les agradezco a todos que están ahí. Vean todos los videos porque están muy buenos. Soy profe Denise y les voy a pedir un like acá en este video. ¿Vale? O like foi em inglês. É verdade. O me gustaram. Quer estudar na Argentina e ainda ser assessorado pela Intercâmbio Medicina de graça? Então chegou a sua hora. Mas como? Bem, vocês sabem que o canal que a Intercâmbio Medicina tinha no YouTube e que ajudou milhares de pessoas ao levar informação sobre estudar e viver na Argentina foi hackeado. Mas isso não vai nos parar. Então criamos outro, e a cada 1000 inscritos nesse novo canal será sorteado um assessoramento gratuito. O sorteio será realizado para quem tirar uma foto mostrando que está assistindo um vídeo do canal da Intercâmbio e marcar o @ da assessoria nos stories. É necessário que você curta, se inscreva e comente também nos vídeos do YouTube para que possamos aumentar a quantidade de inscritos mais rapidamente e assim as suas chances de ganhar aumentem, porque haverá mais sorteios. Leia a descrição e entenda mais. Ah, você não vai ficar de fora, né, futuro universitário?